Oi, Diana, tudo bem? Você está com o microfone desligado. Tem aqui o íconezinho de microfone, abre aí. Ah, esqueci. Pronto, Tá. perfeito. Obrigada. Boa palavra. Nada. Vamos lá, pessoal. Acontece, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a todos que estão presentes aí. Eu me chamo Diana, como eu disse anteriormente, né? Espero que todos estejam bem, que estejam se vacinando, para que em breve a gente possa estar presente aí em uma Campus Party, tá? Bom, a minha palestra é o que você vê, o que você acha que é. Essa palestra foi feita, era para ser junto com a professora Vil, infelizmente ela não vai estar presente nesta palestra, porém eu vou dar continuidade. Bom, a gente vai estar falando aí sobre as rotinas de pensamento, né, voltada aí para aprendizagem visível. Eu vou propor para vocês nessa palestra que vai ser bem interativa, então vocês podem participar aí do chat, tá? Então eu vou propor uma imagem para vocês, vou desafiar vocês para que vocês possam trazer essas informações que em breve eu vou mostrar para vocês. A gente também vai estar abordando aí os pilares do pensamento computacional, como a abstração e o reconhecimento de padrões, tá? Então, vou explicar isso daí para vocês mais à frente. Primeiro, eu queria apresentar, né? Eu me chamo Diana, sou formada no técnica informática, estudante de pedagogia, e eu gosto muito dessa área de tecnologia, ensinar tecnologia para as crianças. Então, eu já venho nessa pegada, né, como professora de informática, né? E também participo do projeto Franzininho junto com o Fábio. Então, se você não conhece, já tira o print aí da tela para vocês, depois terminando aqui a palestra, vocês acessarem, né, o About Me da Franzininho. Então, lá tem todas as nossas redes sociais que vocês podem acompanhar. O Franzininho, ele incentiva as pessoas através da tecnologia e do faça você mesmo. Então, a gente já vem com oficinas aí na Campus Party, né? Então, a gente já realizou várias campus. E essa daqui, né? Essa campus aqui foi muito especial, porque foi a campus de Rondônia, onde a gente como fala, a gente soldou 150 franzininho. Opa, até esqueci o número. Foi tanta franzininho que a gente soldou esse dia que eu esqueci. Mas enfim, foram 150 franzininho. E aqui vocês podem perceber que a franzininho, ela é uma placa, né, de PCB com os componentes eletrônicos, em que a gente ensina, né, a soldar esses componentes e depois tem essa plaquinha. No final, você pluga no computador e programa já direto na ideia do Arduino. Tá? Uma outra das oficinas que a gente também já realizou na Campus Party foi lá no Espaço da Crianças Hackers, né? Que foi feito lá em Brasília em 2018 ou 2019, não me recordo, em que a gente realizou essa atividade com as crianças junto com o Scratch, né? Que é a programação em blocos, essa plataforma que eu acho muito bacana de trabalhar com a criança, e também com o circuito elétrico ali que a gente montou com frutas. Então, toda vez que ela tocava na fruta, o personagem lá no Scratch se mexia. Também também aqui tem alguns exemplos do Franz Make, né? Desse kit que a gente trabalha. Então, por exemplo, a gente tem esse daqui. Não sei. Então, e aí a gente tem aqui, né, o nosso... A gente tem aqui, né, os nossos... Como diz? Os nossos exemplos. Então, aqui a gente tem aqui, por exemplo, o feito com papel, né? Feito com as formas geométricas. Então, a gente tem aqui o nosso papel alumínio para poder dar condução elétrica. E tem aqui também com o Franz Make, né? Uma mini bateria. Então, qual o possível de se trabalhar com o kit Franz Make, né? Que é trabalhar tanto o pensamento criativo da criança como o pensamento sustentável também. Que envolve aí, né? A criatividade. Então, no caso aqui, desse daqui, a gente utilizou uma caixa de leite, né? Então, encapou ela bonitinho. E aí, a gente conectou, formando o circuito elétrico. E aí, a gente pôde, né? Fazer a animação no Scratch. Então, toda vez que eu tocava ali no radinho, saía o som lá no Scratch. Então, uma atividade bem bacana que a gente também faz na Campus Party. Bom, e também, né, a gente vai agora dar início à nossa palestra, né, que é a aprendizagem visível, né? Então, o que é aprendizagem visível? É a concepção de tornar o processo e as evidências de aprendizagem dos estudantes visível e consciente para todos, sejam eles professores ou estudantes, fortalecendo o engajamento, a criação de sentido e a reflexão sobre a sua própria aprendizagem.
Quando a gente fala isso, né, o que é aprendizagem visível, é aquela coisa lá que provavelmente já chegou um aluno para você, ou você, como aluno, já pergunta para o professor: professor, realmente isso que eu estou aprendendo em sala de aula, eu vou aplicar lá fora, no mundo real? Né? Então, quantas vezes você já não perguntam, essa continha de matemática, eu preciso aprender mesmo? Será que eu aprendendo isso, eu vou utilizar, sei lá, em algum local que eu vou pegar um ônibus ou alguma coisa do tipo, né? Então, essa é a abordagem da aprendizagem visível, é você tornar como reflexão a sua própria aprendizagem. E aí tem um dos autores aí da aprendizagem visível, que é esse John Haidt. Ele tem vários livros publicados, inclusive a pesquisa dele é sobre aprendizagem visível, né? Então aí o que ele diz, né? A aprendizagem visível significa um papel aprimorado para os professores à medida que tornam avaliadores do seu próprio ensino. O ensino e aprendizagem visível ocorre quando os professores veem a aprendizagem pelos olhos dos alunos e os ajudam a tornarem seus próprios professores. Né? Então, o que quer dizer? Que além do professor ele avaliar o seu próprio ensino, o aluno também vai ter que entender o porquê ele está aprendendo aquilo, de ele ver se realmente ele está aprendendo o que é viés ali para ele, né? E aí, um desses livros, né, foram traduzidos para o português, que é esse Aprendizagem Visível para Professores, como maximizar o impacto da aprendizagem. Então, ele traz vários dados, né? Tem um gráfico em que ele mostra qual realmente é atingível esta aprendizagem. Depois eu vou disponibilizar esse link, caso as meninas aí consigam colocar o link no chat depois. Você clicando aqui, você vai para o livro, e aqui também tem um vídeo dele explicando algumas coisas sobre aprendizagem visível, tá? Também tem o Projeto Zero, né, que é um ensino aí da compreensão com planejamento didático, né? Esse projeto lá de Harvard. E aí ele também traz vários conteúdos bacanas que dá para você aplicar na sala de aula, né? Então tem ali uma série didática. E aí ele diz, né, o pensamento visível refere-se a qualquer tipo de representação observável que documenta e apoia o desenvolvimento dos pensamentos, questões, razões, reflexões contínuas de um indivíduo ou em grupo. E aí tem mapas mentais, gráficos, listas, diagramas, planilhas, tudo isso para tornar o pensamento visível. Então, desta forma, a gente consegue trazer aí várias questões. E aí, uma delas é a rotina de pensamento, que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no horário, né? Tá. E aí, a rotina de pensamento que a gente vai abordar aqui, eu vou colocar um propósito aqui para vocês. Eu vou até já ligar aqui o chat, caso vocês estejam aí, pessoal. Vocês vão participar, né, comigo, sobre as rotinas de pensamento. Porque eu vou trazer uma imagem, eu vou fazer esse desafio e eu vou ter 3 perguntas. A pergunta do vejo, penso e pergunto. Então, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês e eu faço a primeira questão. O que vocês estão vendo? Então, coloquem aí no chat o que vocês estão vendo nessa imagem. Por quê, né, pessoal? Tem que tomar cuidado, porque essa pergunta, quando eu vejo e penso, parece que dá o mesmo sentido, mas não é. Eu quero que vocês me falem o que vocês estão vendo na imagem, tá? Então, se vocês puderem aí... colocar o que vocês estão vendo nessa imagem, seria legal, tá? Se aí ninguém respondeu, eu dou continuidade, tá? Então, o que vocês estão vendo nessa imagem? Olá, a Thay falou, um homem com máscara. Isso mesmo. O que mais? Quais são os elementos que você consegue tirar dessa imagem? Então, a gente consegue ver elementos, como, por exemplo, lá atrás tem como se fosse um portão, né? Isso, olha lá, o Messi disse. Um portão. Tem um homem de máscara, aí luva, exato. A camisa dele é azul, ele tá de óculos, provavelmente, e assim por diante. Então, você vai quebrando esta imagem e trazendo os elementos do que você vê, não do que você pensa, o que você vê. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês pensam sobre essa imagem? Agora vem a segunda questão, o que vocês pensam sobre essa imagem? Por exemplo, eu tô pensando aqui que ele tá de bike, será que ele tá de bicicleta? Porque ele tá um pouco inclinado, né? Eu penso que ele tá de bicicleta, e vocês? O que vocês acham? Quando a gente fala, né, quando eu penso sobre essa imagem, o que eu acho dessa imagem? O que pode ser? Coloquem aí no chat para eu poder ver.
operador de uma máquina, ó, operando uma máquina, algum carrinho, um trabalhador empurrando um carrinho, bacana. Isso aí, pessoal, isso que é legal de estimular, empurrando algo, exato, isso aí, ó, isso mesmo, pessoal. O que acontece? A gente já viu a imagem, então a gente trouxe alguns elementos, a gente pensou sobre a imagem, né? Então a gente pensou, será que é um operador de máquina? Será que ele tá de bicicleta? Né? Será que ele é enfermeiro? Então a gente traz esses conteúdos, né? Que mais? Agora vem a terceira pergunta, que é a pergunta do... Que pergunta você faria sobre esse rapaz? E aí, que pergunta que vocês fariam nessa foto, nessa imagem que vocês têm? Daria para ser o quê? Eu perguntaria por que ele está corcunda? Que pergunta? E aí, pessoal? Coloquem aí no chat o que vocês acham. Que pergunta que você faria para essa imagem? Bom, isso aí. Então, eu perguntaria, será que ele é enfermeiro? Será que ele é médico? Será que ele está empurrando alguém? E assim por diante, tá? Então, essas são as perguntas. Vamos ver? Olha lá, a Maria disse, será que ele trabalha com algo tóxico? Bacana essa pergunta. Para onde ele vai? Show! Muito bem, pessoal, isso mesmo. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esta imagem e vou falar no final. Como a gente tem apenas 25 minutos, eu vou ter que correr aqui, tá? Mas eu já volto nessa imagem. Agora eu quero propor uma atividade para você, se você é professor ou quer fazer uma dinâmica ou alguma coisa do tipo, pessoal. Eu trago essa atividade aqui, que é mais voltada para o ensino infantil, mas dá para trabalhar com pessoa, gente grande também, tá? Agora, essa imagem, o que você vê, né? Então, nesse caso aqui, o que eu tô vendo nesta imagem? É claro que esta imagem tá mais difícil de entender do que a anterior, né? Porém, essa imagem, a gente pode estimular várias coisas nas crianças, né? Então, por exemplo, o que a criança veria nessa imagem? Como tá difícil de ver, a gente pode tratar com as cores. Então, eu vejo a cor amarela, eu vejo um amarelo mais claro, eu vejo um tom pro verde, eu vejo uma cor branca. Aí você vai estimulando. Será mesmo que você tá vendo... como não dá para saber muita coisa, né? Você vai perguntar. Você consegue ver se tem quadrados, se tem círculos? Você consegue tirar alguns elementos do que você está vendo nessa imagem? Ok, passou. Aí vamos para a outra pergunta, né? Dessa aprendizagem visível, a gente tem vejo e agora eu penso. Então, agora, o que eu penso sobre essa imagem? Aí vai estimular novamente o pensamento da criança. Então, ela vai pensar, será que é de comer? Né? Eu tô achando que é um lápis. Será que é uma fruta? Né? Então, você vai questionando o pensamento dela. E aí, por último, as perguntas, né? Que a gente faria sobre essa imagem. A gente faria a pergunta da imagem, por exemplo, será que é um lápis? Será que é macio? Será que é áspero? Que textura que tem? E aí você ia perguntar esses questionamentos para a criança. Maravilha. Passou. Agora eu vou mostrar para vocês o que realmente é. Pessoal, o que realmente é uma imagem grande de um espetinho de frutas, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu retirei um pedaço dessa imagem, então eu utilizando o pensamento computacional. Como que eu estou utilizando o pensamento computacional? Eu estou abstraindo um pedaço dessa imagem. Então, essa imagem aqui é esse pedaço aqui, ó. Então, eu recortei um pedaço dessa imagem e dei o zoom para dificultar, né? E aí fazer os questionamentos do vejo, penso e pergunto para a criança. E também posso estar trabalhando aí com o pensamento computacional. Então, aprendo aprendizagem visível, nesse passo a passo, né? Do que vejo, penso e pergunto. E agora também posso trabalhar com pensamento computacional. Abstrair, né, a minha imagem, mas também trabalho com sequência. Por que eu trabalho com sequência? Ó, eu trabalho aqui a sequência, né? Então, eu tenho morango, eu tenho uma melancia, manga, abacaxi, uva e uva. Aí eu entro na outro pilar do pensamento computacional, que é a reconhecimento de padrões. Então, eu tenho essa sequência aqui, porém eu quero manter o padrão. Então, eu tenho que fazer a mesma sequência. E aí eu tenho esses padrões realizados, tá? E aí agora eu vou propor para vocês, né? Para caso vocês queiram interagir aí,
a proposta de mão na massa aí também, você vai poder aplicar isso daí com os seus alunos, é claro, caso você queira utilizar, é o espetinho. Eu não sei se vocês estão vendo, agora eu tô sem a câmera aí, então eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o meu espetinho, tá? Mas o que que acontece? Eu tenho um lápis, mas a gente poderia utilizar um espetinho de churrasco mesmo, né? Em que você poderia fazer com as próprias frutas ou poderia trabalhar com legumes. Isso a gente está também trabalhando a alimentação saudável das crianças. Mas caso não tenha fruta, né? Porque muitas vezes, né? A nossa realidade é diferente umas das outras, né? Então a gente pode trabalhar com o quê? Com papel. Eu estou utilizando aqui o papel cartão, tá? Mas vocês podem também utilizar o papel sulfite, né? E colorir, pedir para que elas pintem as frutas que elas gostam, né? Então, nesse caso aqui, a minha sequência está diferente. Não sei se vocês estão vendo muito bem, mas ó, a minha é na cor preta aqui, então eu coloquei uma jabuticaba, um morango, um kiwi, uma laranja e uma uva roxa. Então tá diferente daquela sequência ali da imagem, porém essa é a minha sequência que eu criei, né? Então aí vai do pensamento algoritmo, do passo a passo, de que eu quero fazer dessa forma, eu quero fazer essas frutas, porém se eu quiser um padrão, eu tenho que fazer exatamente igual o que está aqui, o passo a passo das frutas que estão aqui, essa sequência. Né? Temos poucos minutos, então fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem participar, fazerem o de vocês aí na casa de vocês depois de terminar e marcarem lá, ó, esse @DianaIP, Diana Santos IP, que é o meu Instagram, o da Franzininho e também o da Campus Party, para Campus Party poder repostar a sua atividade lá nos stories dele, tá? Então fica como dica, você vai pegar um papel, né? Pintar as frutas que você gostaria, né? Então, no caso, aborda várias outras coisas, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando um espetinho de frutas, mas pode ser de legumes e afins, né? Bom, e aquela imagem, né? Voltando aí, que a gente tem poucos minutos, pessoal, por isso que eu tô correndo, ó. Sobre aquela imagem, né? Do rapaz, né? Então, a gente percebeu que era um rapaz negro, usando máscara, óculos, e agora a gente tem um pouquinho mais ampla essa imagem, em que a gente vê um homem branco, né? De boné, de óculos, e também a gente vê um outro elemento aqui, ó, pessoal, de verduras, né? Então, o que será que é esse homem, né? Então, o que será que está acontecendo nesta imagem? Eu gostaria de saber aí de vocês. O que será? Mudou o que vocês estavam pensando lá na frente, né? Que vocês viram a primeira imagem apenas só do homem para agora? E aí, será que mudou? Olha lá, a Thay falando um mercado. Maravilha. Pode ser? Vamos ver então? Agora eu vou mostrar a foto realmente do que é. Olha aí o que realmente é, pessoal. A orla do Rio de Janeiro, olha lá, a Maria falando. Legal, ela já reconheceu, hein? Essa imagem eu tirei do Twitter, tá? Então era uma imagem que estava falando sobre a desigualdade. Não mudou muito, ó. O Messi, né? Ele falou aqui, né? Que não mudou muito. Será? Porque muitos estavam falando que era deixa eu ver aqui, lembrar aqui, trabalhador empurrando, tá certo, trabalhador, né? Outro falou que era operador de máquina. Mas o que eu quero retratar sobre o pensamento visível nesta imagem? O pensamento visível que a gente viu lá atrás era você recortar um pedaço, abstrair um pedaço da imagem, e aí a gente propor a perguntinha do vejo, penso e pergunto, para estimular a criança a ela entender o contexto daquela imagem, para depois a gente ampliar e discutir. Porque o que está retratando aqui, pessoal? Para mim, eu vejo a desigualdade. Porque um homem branco está correndo e um homem negro está de bicicleta entregando? Será que tem a ver com desigualdade? De por que o homem negro ele não está correndo e o homem branco entregando? Então, isso envolve muito mais do que aprendizagem visível, né? Envolve também várias outras coisas. Inclusive, a aprendizagem visível, pessoal, não é porque a aprendizagem é visível que é apenas a imagem, tá? A gente trabalha também com texto, com matemática, tanto é que o autor do livro, do Pensamento Visível, ele trata disso, tá? Ele trata também de matemática, de outras linguagens. Nesse caso aqui, a gente poderia estar trabalhando com o quê, pessoal?
com um texto, com uma redação. A gente propõe atividade visível do que vejo, penso, pergunto, e depois falar, olha, pessoal, a partir agora desta imagem, eu quero que vocês falem, que vocês escrevam uma redação sobre a desigualdade em nosso país, tá? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, de que a aprendizagem visível é muito mais do que apenas só uma imagem, né? Ela trata da nossa realidade, por que motivo eu estou aprendendo isso? É igual o da vacina, né? Por que lá atrás a gente tem que aprender história? Por que a gente tem que aprender sobre a guerra das vacinas? Será que no futuro a gente vai passar por isso? E é o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Bom, e aí para finalizar, eu gostaria de agradecer a vocês, né? E fico aí, tem 4 minutinhos ainda, fico aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E aí fica também a dica aí para vocês fazerem o espetinho de vocês e postarem aí nas redes sociais para a gente poder ver lá nos stories, para chegar na Campus Party o espetinho de vocês, certo? Não conhecia esse termo de aprendizagem visível. Obrigada. Por nada, Messi. Essa aprendizagem visível, ela já vem de um bom tempo, porém, no Brasil chega um pouco atrasado, né? Então, inclusive, compartilhou o link aí, né? Eu vi, tinha compartilhado o link. Vocês cliquem lá, tem aqui, deixa eu voltar aqui. O do Projeto Zero, tem muitas atividades que você pode aplicar em sala de aula. O problema é que tá tudo em inglês. Aí a maioria está em inglês. Mas tem algumas coisas em português, são poucas. E a gente precisa trazer mais esse tema para que mais pessoas possam conhecer esse tema, né? Para ficar mais visível, né? Como você pode falar. Então, depois, acessa essa apresentação, e aqui neste link você consegue ter o acesso a essa plataforma. Aí você pode, se você tem dificuldade com inglês, clica lá no botão direito, traduzir, que aí vai traduzir para você. Messi falou, quero montar um franzino, onde encontro algo para montar? Olha, o franzininho, o nosso kit, ele está disponível em algumas lojas na internet. Então, lá em nosso site, se você entrar lá, tem o link para você poder acessar, ou se você quiser, você pode mandar mensagem para a gente, tá? Que a gente tá... porque, na verdade, nós do Franzininho não vendemos, né? O Franzininho, a gente fecha oficinas, né? Então, a gente sempre tá aí na Campus Party, enfim. Mas dá uma passadinha lá no nosso site, que aí a gente pode conversar, tá? Bom, então eu acho que finalizamos, pessoal. Então, aqui eu tô o About Me da Franzinin, caso vocês queiram entrar lá nas redes sociais, tem muita novidade aí por vir. E falta um minutinho, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, pude trazer um pouquinho sobre o que é aprendizagem visível, tá? E é isso. Grande abraço para vocês, até mais!